certo? Nesse vídeo a gente vai mostrar alguns experimentos possíveis de ser feitos, né, de forma bem simples, sobre a associação de resistores. Só lembrando vocês, né, que o papel de um resistor, né, em um circuito é basicamente converter energia elétrica em energia térmica, tá? Ele gera, né, obviamente, uma queda de tensão ali no circuito, né, e ele limita, né, a passagem de corrente pelo teu circuito. Então a gente pode associar resistores em um circuito basicamente de duas formas. A gente vai abordar as duas formas mais simples. Depois a gente pode ter associações mistas, entre outras coisas. Mas vamos abordar as duas formas aí, que seria em série e em paralelo, ok? Bom, então vamos iniciar aí com a nossa associação em série. Como é que eu ligo resistores em série? Bom, resistores em série eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu resistor e vou ligar em um dos terminais, por exemplo. Aqui eu tenho uma fonte de corrente contínua. Eu ligo ele. E ao invés de eu ligar o outro lado já também na fonte para fazer ele funcionar, não. Eu pego e ligo em outro resistor, ligo em outro resistor, outro, por exemplo, e fecho o circuito só lá no final. Ou seja, estão todos em série, um depois do outro aqui assim. Beleza? Então é dessa forma aqui que a gente vai fazer. Só que na prática aqui, no experimento que a gente vai fazer, a gente vai estar usando uma fonte de corrente alternada e não uma fonte de corrente contínua como está representado nessa figura aqui. Bom, então só para explicar para vocês aí o nosso arranjo, né? Qual que é a ideia? A gente tem 3 lâmpadas aqui, né? Que são nossos 3 resistores, beleza? Uma lâmpada de filamento, né? Então ela funciona basicamente pela presença de uma resistência aqui dentro, e quando passar a corrente elétrica por esse filamento, no caso por essa resistência aqui, ó, ela vai aquecer de tal maneira que vai emitir luz. E também vai converter um bom percentual aí dessa energia elétrica em energia térmica, né? Bom, daí como a gente montou esse nosso arranjo? Temos 3 lâmpadas e aqui a gente tem a entrada, né, da nossa fonte, que vai ser fonte de corrente alternada, e cada um dos fios aqui na nossa entrada a gente jogou aqui para esses plugs que são os da lateral, beleza? E daí temos esses internos aqui, que estão ligados por esse fio aqui, né? Que não estão ligados na rede a princípio, eles só servem para mim poder jogar aqui a ligação de uma lâmpada para outra. E daí as lâmpadas eu tenho, cada lâmpada, 2 fios com plugs aqui que eu posso plugar aonde eu quiser. Ok? Então vamos fazer primeiro aí a ligação em série. Como a gente viu ali na figura, como eu faço uma ligação em série? Eu pego e conecto, vamos conectar a nossa primeira lâmpada aqui em um dos terminais aqui da nossa fonte. E não vamos conectar no outro ainda, vamos levar esse cara aqui para outra lâmpada e só depois conectar do lado de lá, beleza? Então vamos jogar para esse do meio, que serve só para mim distribuir aqui, né? E vamos fazer uma coisa assim, ó, tá? Veio daqui, foi para essa segunda lâmpada, dessa segunda lâmpada também não vou jogar para fora, lá do outro lado, eu vou jogar aqui, ó. E daí daqui vai vir para a terceira lâmpada. Notem que eu ainda não fechei o meu circuito, tá? Ou seja, eu vou fechar o circuito no momento que eu colocar esse último fio aqui, ó, do outro lado. Daí que vai funcionar esse negócio. Opa, o que aconteceu aí? Ligamos em série, ó, ligou. Ligou as 3 lâmpadas? Sim, tu quase não tá vendo brilhar de 100 watts, ó. Essa daqui é de 100 watts. Eu vou até desligar o resto da luz aqui para você ver o brilho dessa última lâmpada aqui. Ele é bem pequeno, a gente tá vendo um pouquinho dele aqui, né? Agora com a luz desligada aqui a gente consegue ver, ó. Olha, ele tá bem pouquinho avermelhado, que é a de 100, essa é a lâmpada de 100 watts, que teria maior potência nominal, né? Tem maior potência nominal, desculpa. Essa daqui é a de 60 e essa é de 40, que é a que mais está brilhando nessa ligação em série. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Por que acontece esse fenômeno? Primeiro, na ligação em série, a corrente, como está ligado tudo uma depois da outra aqui, né? Todas em série, a corrente que passa em cada uma das lâmpadas é a mesma. Ou seja, passa a mesma corrente para todo mundo. E a DDP, ou seja, a voltagem aqui, a tensão, ela é dividida para cada lâmpada. Então, a corrente é igual para a lâmpada 1, 2 e 3. Já a DDP, que é 220 volts, né, a do circuito como um todo, né, a entrada aqui, né, ela é dividida por cada lâmpada.
Então, se eu somar a DDP dessa, mais a DDP dessa, mais a DDP dessa, vai dar 220, aproximadamente, né? Que é o que está na rede ali. Então, cada uma delas não está recebendo 220, que era o que seria necessário para ela funcionar mais próximo possível ali da potência nominal. Ou seja, a de 100 watts, ela precisaria de uma DDP de 220 volts e uma corrente específica para ela estar funcionando com 100 watts, ou muito próximo a 100 watts. Mas não é o que ela está recebendo. Tá? Ela está recebendo a mesma corrente que as outras duas. Assim acontece com a de 60, assim acontece com a de 40. Beleza? Então, na verdade, aqui a que está funcionando, nesse caso com menor potência, é a de 100 watts. A potência nominal dela continua sendo 100 watts, mas a potência que ela está desenvolvendo aqui é a menor das três. E essa menor potência, né, ela está associada ao fato de que se a gente medir a DDP em cada uma das lâmpadas, a menor DDP vai estar na lâmpada de 100 watts, que é a lâmpada que também tem a menor resistência. Se eu medir a resistência e comparar a resistência dessas três lâmpadas, obviamente com elas desligadas, a menor resistência delas vai ser a lâmpada de 100 watts. A lâmpada de 60 é um pouquinho maior, a lâmpada de 40 maior ainda. Outro fenômeno que acontece aqui na ligação em série é que se queimar qualquer uma dessas lâmpadas, ou se eu simplesmente desroscar qualquer uma dessas lâmpadas, as outras também vão parar de funcionar. Eu vou desligar essa do meio, a de 60 watts, vocês vão notar que todas as outras também param de funcionar. Se eu ligo, todas as outras voltam a funcionar. Eu posso fazer isso com qualquer uma delas e vai acontecer o mesmo fenômeno. Essa daqui. A ligação em paralelo, como o nome já diz, né? A gente vai ligando todos os resistores em paralelo no circuito. Então, se você notar aqui, ó, você vem com um dos terminais aqui, outro terminal aqui, você vai ligando todos os resistores assim em paralelo nos dois fios. Daí o que acontece é o seguinte, todos eles estão ligados na mesma DDP, ou seja, se você tem uma certa DDP aqui, todos eles vão ter a DDP igual. Porém, cada um deles, de acordo com o seu valor de resistência, vai receber uma corrente diferente. No caso, a corrente total daí do circuito vai ser a soma da corrente que passa em cada um dos resistores. Nosso arranjo com as três lâmpadas é muito fácil fazer uma ligação em paralelo. Basta eu pegar todas as lâmpadas e ligar elas nos plugs correspondentes aos terminais que vêm da própria rede, né? Então você coloca essa primeira lâmpada, que é de 40 watts, aqui e aqui, plugada. Esta segunda lâmpada nesses dois terminais e a terceira lâmpada nesses terminais aqui. E aí a gente liga o circuito para ver o que acontece. Bom, agora a gente pode notar que as lâmpadas elas funcionam, pelo menos de forma bastante aproximada, nas suas potências nominais. Ou seja, a lâmpada de 100 watts é a que tem maior brilho, a de 60 watts brilha um pouco menos e a de 40 watts brilha um pouco menos do que a de 60 watts. No caso aqui, o que eu posso afirmar, né, no que diz respeito a um circuito montado aí em paralelo, resistores associados em paralelos, é que primeiro, a DDP é a mesma em todos os resistores, ok? Segundo, a corrente não é mais a mesma como era quando a gente ligou em série, ou seja, cada resistor recebe uma corrente diferente, de acordo, obviamente, com o valor da sua resistência e correspondente à sua potência, né? E daí, se eu quiser relacionar a corrente total do circuito com a corrente de cada um dos resistores, eu posso afirmar que a corrente total é igual à soma da corrente de cada um dos resistores. Outra coisa também que difere, né, da ligação em série é que eu posso, nesse caso, queimar qualquer uma das lâmpadas ou desligar qualquer uma das lâmpadas que as outras continuam funcionando normalmente, porque cada uma está de fato ligada na rede, né? Elas não estão ligadas uma na outra, como no caso da ligação em série, né? Então eu posso desligar essa daqui e eu percebo que as outras continuam funcionando normalmente. Eu posso fazer isso com qualquer uma das lâmpadas.
esse é o tipo de ligação que a gente tem nas nossas residências. Por que é esse tipo de ligação? Porque esse tipo de ligação é aquele que permite que cada aparelho funcione de fato com aquela potência que é para ele funcionar, né? Todos eles estão conectados de fato na DDP que é necessária para eles funcionarem. Tá, mas então para que serve uma ligação em série? Uma ligação em série serve para, por exemplo, quando você quer gerar uma queda de tensão em um determinado circuito. Ou seja, vamos supor que tu queira fazer funcionar esse LED aqui, tá? Que funciona aí com uma faixa de 3,2 volts e alguns miliamperes de corrente, e você quer ligar ele em uma bateria desse tipo aqui que fornece 9 volts. Se você ligar ele diretamente aqui na bateria, o que vai acontecer é que ele vai queimar rapidamente, porque a DDP é muito acima do que aquela que ele suporta. O que a gente faz daí? Você pega e liga um resistor em série com esse LED. Esse resistor vai gerar uma queda de tensão e você calcula a resistência desse resistor de forma que sobe somente os 3 volts aqui para o LED funcionar. Beleza? Então essa é uma das aplicações, tem várias outras, né? Que é necessário, né, você ligar resistores em série em circuitos. Bom, galera, então como a gente pode ver, né, existem fenômenos bem distintos, né, relacionados a quando você liga resistores em série e em paralelo. E, consequentemente, também aplicações distintas, né? Tanto da associação em série como em paralelo, né? E essas aplicações elas aparecem no nosso dia a dia, nas nossas residências, em equipamentos que a gente utiliza.